Fala galera, beleza? O objetivo do vídeo de hoje é discutir o bot de Lei 01, que está chegando aí a praticamente um ano de observações. Eu fiquei estimulado a fazer esse vídeo porque teve uma discussão no grupo lá do Harada sobre esse bot, e aí umas pessoas recuperaram um vídeo meu lá de quase um ano atrás sobre isso. E eu devo muito a esse bot porque ele me ajudou muito a entender muitas coisas, a observar muitas coisas. Se eu não tivesse feito ele, eu não teria metade do desenvolvimento que eu tive na percepção de bots, de como bots funcionam e do trade em geral, que eu vou ver depois que eu comecei a trabalhar, vou mostrar depois que comecei a trabalhar com isso manualmente também, né? Então eu quis fazer esse vídeo como uma espécie de despedida aí do laser desse tema, né? Eu acho que eu já esgotei esse tema nesse um ano, eu acho que eu não tenho mais nada para observar sobre isso aí. Acho que cheguei a uma formulação de como se trabalha no laser 1. E aí que tá, essa formulação ela não é uma validação do bot. Né? O meu erro foi achar que aquilo que eu pensava sobre o Laser A1 seria uma validação, né? Que eu estaria só validando um bot, quando na verdade o que eu descobri foi que eu não entendia nada de Laser A1. Né? É triste, né? Mas foi um ano para perceber que eu não sei nada ainda de Laser A1, que agora eu sei alguma coisa. Né? Eu vi muitos vídeos de Correct Score para entender o que, que é isso, o que, que é esse mercado, como ele funciona. O que eu posso dizer para todos é que o mercado de Correct Score é o mais diferente da Betfair. Ele tem um funcionamento que é completamente diferente. Ele é um mercado de longuíssimo prazo e para nós que estamos assim muito iniciantes no trade, é muito difícil compreender aquilo ali, né? Principalmente os resultados exóticos do tipo 3-3 e 4-4, mas tem gente que trabalha muito sério com isso e quando a gente menos espera, a gente vai estar deixando o nosso dinheiro com essa galera que sabe trabalhar esse mercado. Então, o objetivo do vídeo aqui é demonstrar coisas que eu observei ao longo desse tempo, então, e a formulação que eu tive de como trabalhar esse mercado de Lei 01, que agora sim eu vou validar o bot. Agora sim parece que eu encontrei uma maneira real de trabalhar com esse mercado e agora sim que eu montei um bot e que eu vou então validar esse bot. E aí, depois de validar esse bot, se a ideia for validada, eu vou conseguir então criar outros bots. Aí ao longo do vídeo isso vai ficando mais claro. Então, a primeira questão: em quais ligas que o bot Laser 1 funciona? Funciona, o que eu quero dizer aqui é em quais ligas a gente consegue perceber ao longo do tempo e ao longo do funcionamento dele, que é um funcionamento de meses, tá? Se você tem um bot de laser 1 aí funcionando há 3 meses, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Uma liga pode tranquilamente ficar 4 meses em green num bot de laser 1 e um mês devolver tudo. Eu vi isso acontecer diversas e diversas vezes. Lembra do que eu falei lá no início aqui, né? Esse mercado de CS ele é um mercado que tem vários longos prazos dentro dele, né? Então o que eu fazia era observar uma liga nos resultados do bot, depois eu ia lá para o Soccer Stats, né? Olhava os resultados daquela liga ali de 0-1 e tal e percebia o bot ele está conseguindo encontrar essa tendência aqui. E outras ligas às vezes estavam muito bem, eu olhava o resultado dela, né, de 0-1 lá no Soccer Stats e via que não, que estava fora, que tinha alguma coisa estranha. Aí eu pensava assim, pô, então meu bot está tirando valor dessa liga aqui, né? Eu estou conseguindo achar dinheiro nessa liga. Aí daí a um tempo, o que que acontecia? Vinha ali 3, 4 head numa sequência, levava o lucro tudo, né? Então, no fim das contas, né, aonde então esse bot de laser 1 conseguiu assim, né, pouco a pouco, né, no tempo dele, realmente tirar dinheiro e ficar em lucro. São as ligas de menor qualidade técnica. São as ligas nas quais um resultado 0-1 é esperado. Um excelente exemplo, né, desse 0-1 então, dessa liga que eu estou dizendo, é a nossa Série B aqui do Brasil. Nós sabemos que as equipes têm dificuldade para fazer gols, né, que os jogos não têm essa proposta do cara sair metendo gol, como diz lá o saudoso
Guardiola, né? Não sei se vocês viram o podcast dele aí, quem não viu, veja, né? É uma aula sobre futebol brasileiro. Ele falava, na Série B, às vezes um time, ele não vem para jogar, ele vem para não deixar jogar. Esse é o tipo de jogo no qual o 0-1 ele é possível, ele é esperado, né? E é nesse tipo de jogo que a gente consegue achar dinheiro nesse Lei 0-1, tá? O que eu quero dizer aqui é, lembrando, né? Só fazer uma pontuação aqui. O que eu estou dizendo é daquele bot que foi feito lá um ano atrás, que trabalha naquela determinada faixa de odd, e que eu descobri depois que a odd mais lucrativa, né, a faixa mais lucrativa de odd que ele tinha era até 15. De 6 meses para cá, eu trabalho com esse bot Laser 1 apenas até a odd 15. Então, né, o que eu estou dizendo é, neste bot, que é o bot com o qual eu trabalho, que trabalha com as ligas ali, né, que trabalha com as odds até a faixa ali de 15, aonde nós encontramos mais lucro? Nas ligas de menor qualidade técnica, tá? Então, as ligas que têm grande qualidade técnica, mas que de repente aquele jogo ali a galera tá contando com um 0-1, né? Então a odd fica mais baixa e a liga e o jogo aparece ali no bot. Geralmente nessas ligas quem está no back 0-1 está muito certo e acaba acontecendo um resultado 0-1 de fato. Então, para esse bot que trabalha até a faixa da odd 15, a gente encontra valor, a gente encontra um bom número de entradas, então, nas ligas de menor qualidade técnica. E a segunda pergunta, então, por que a variância é tão grande? Né? O que eu estou querendo dizer aqui com variância? Às vezes a gente vê o bot trabalhando ali 3 meses, parece que a gente encontrou a mina de ouro, tá subindo, 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 subindo. De repente, num final de semana, num sábado, ele entra num jogo, toma um head, entra em outro, toma um head. O lucro ali que era de 5, 6 reais já passa para 2 reais. E você pensa, ah, não é possível que eu vou tomar outro head aqui, é impossível aparecer outro head. Depois que eu tive aqui uma sequência de 100 entradas sem head, não vai. Aí acontece um terceiro head. Eu vi isso acontecer mais de uma vez. Eu ficava impressionado com aquilo e pensando, cara, como isso é possível? Como é que isso pode acontecer e tal? É só probabilidade. Uma hora acontece, uma hora aquele 2 head que era impossível vira 3 ao mesmo tempo, né? Então não é porque a coisa veio acontecendo daquela forma que aquilo ali vai seguir daquela forma, né? O trabalho de quem faz o back a 0-1, ele é um trabalho com uma temporalidade muito diferente da temporalidade que a gente está acostumado. A gente que trabalha jogo a jogo, né, e tal, quem trabalha fazendo back a estes resultados corretos tem uma outra concepção de tempo, de liga, de tempo, de lucro nesse mercado. Quem não entende isso, começa a assistir alguns vídeos aí do mago do CS, o Murilo Mussumago, principalmente vídeos que ele fala sobre os resultados dele, para você entender qual que é a concepção de longo prazo que essa galera tem. E a gente aqui trabalhando em Laser 1, a gente tá contra essa galera. Muitas vezes eu falo, né, ó, esse mercado de resultado correto só tem cobra, só tem maluco que é foda mesmo, maluco experiente. Então, é um mercado que é difícil a gente tirar dinheiro disso aí, ganhar desses caras, né? Então, quem aí nunca viu, não conhece, procura aí vídeos dele que vai ter uma ideia do que é. Ele trabalha às vezes 3 meses em head e em um mês ele tem um lucro lá de 40 pau, sacou? Então, é outra concepção, né? Por que isso, né? Porque esse resultado de quem trabalha um back laser 1, ele é calculado de acordo com os dados brutos da liga. Existem dados brutos que indicam que uma liga tem tal porcentagem de 0-1, que outra liga tem tal porcentagem de 0-1. Então, é preciso um conhecimento profundo das ligas para entender a possibilidade da saída ou não desse Lei 0-1. Na Série B, você vai ver que as odds estão, na grande maioria dos jogos, abaixo de 15. Quando você vai olhar os dados brutos da Série B, você vai ver que a chance de 0-1 na Série B era de aproximadamente 7%. Então, de onde está se tirando esta odd inicial para um jogo do 0-1?
está sendo tirado em primeiro lugar dessa probabilidade bruta da liga, né, que indica que a liga é under, e em segundo lugar do favoritismo no jogo, do mando de campo, que vai variar essa odd para ela ser ali 16,5 ou 12, por exemplo, né? Então, é impossível, né? É o que eu estou querendo demonstrar, né? É impossível achar que no bot de Lei 01 trabalhar a segunda divisão do Brasil e a segunda divisão da Alemanha seja a mesma coisa. É completamente diferente, né? E é isso que eu estou percebendo. Esse resultado Lei 01, ele não é um Lei 01 para toda a liga, ele não é um Lei 01 para todo tipo de jogo, e é essa percepção que eu entendi, e é por isso agora que eu estou trabalhando com um bot dentro de uma liga só, que é a experiência que eu estou fazendo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui. A terceira questão, qual que é o momento certo de entrar? O momento certo de entrar é o mais cedo possível. O mercado do CS ele vai se ajustando conforme as equipes vão jogando, ele vai descendo, o 0-1, por exemplo, ele vai descendo ao longo do jogo, ele vai descendo ao longo do primeiro tempo. Por quê? Quanto mais vai chegando para a metade do jogo, né, para o fim do HT, mais provável vai se tornando o resultado 0-1. É um pouco contraintuitivo, porque a gente está acostumado muito a ficar observando o mercado de match odds, né? Mas o que ocorre? Numa liga under, o resultado mais top assim que a gente tem, o resultado que raramente aparece, né, mas que ainda assim ele é esperado, existe um medo dele, é um resultado de 2 gols. Então, no início do jogo, existe uma probabilidade de que saia 2 gols naquele jogo. Só que conforme vai chegando mais para o final do primeiro tempo e início do segundo tempo, a probabilidade de que saia um gol só, ela aumenta, ao invés de diminuir. E aí você vai observar que até mais ou menos ali os 50 minutos, a odd do Lei 01, a odd do mercado 01 vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chega ali próximo, né, dos 50 minutos, ela começa a fazer devagarzinho o movimento inverso, que é subir. Porque aí, né, ela começa a se aproximar da odd do over limite do jogo. Então, o momento certo de entrar, se eu posso dizer assim, é por volta ali, né, ou pelo menos eu entendi, né, o momento mais lucrativo, quando eu avaliei mais de 800 entradas de Lei 01, eu observava que o minuto 7 era o minuto mais lucrativo que tinha. Não porque ele era exatamente o minuto 7, mas por quê? Porque é uma entrada cedo. Porque você entra no minuto 7, às vezes um gol sai no minuto 10. E é o gol de 1-0. Aí não tem mais como você entrar no mercado de 0-1, por exemplo. Alguns jogos, o gol sai antes ainda, no minuto 3, no minuto 2 e tal. Então, o CS ele vai se adequando e ele vai perdendo valor ao longo do jogo, né? Ele vai se ajustando, ele vai ficando cada vez mais com a cara do jogo. Então, quanto mais cedo a gente entra, maior é a probabilidade do mercado estar errado, do mercado aquela probabilidade bruta que foi calculada versus o favoritismo, o mando de campo, os resultados próximos das equipes e tal, maior é a probabilidade do jogo não estar condizendo com esses resultados, com essa odd calculada, e que a gente tem então aí um gol ao nosso favor. E eu até fiz um vídeo sobre isso, foi um erro, né, no passado, dizer que as estatísticas ajudavam. Esse bot foi copiado do Netuno, nunca escondi isso na vez lá, eu falei que era, não sei nem se ele fez esse bot a sério, mas acabei trabalhando com isso, acabou se tornando uma atividade, acabou sendo uma coisa boa para mim, mas o bot do Netuno tinha umas características lá que ele colocou, umas estatísticas ao vivo. Depois eu testei o bot sem essas estatísticas uns 1 mês ou 2 meses, assim, e aí entendi que a estatística ajudava e tal. Não, na verdade não faz diferença nenhuma. A probabilidade ela é calculada aí em cima desses dados brutos, do desempenho do campeonato.
Então não tem aí, né, não tem aí nenhuma influência do que está acontecendo no jogo nos primeiros minutos da sua entrada aí, porque a equipe que está jogando pode estar muito bem, né? A equipe da casa, a equipe que você deseja que fizesse um 1-0 para te dar esse green, ou ou 0-0 também, né? Que a gente tem o green do mesmo jeito, né? A equipe pode estar ali muito bem, tomar um gol lá nos 89 minutos, dar um mole num contra-ataque, tomar. Então a estatística em live do momento do jogo para dizer que a equipe está bem ou está mal, ela não quer dizer nada, né? No final do primeiro tempo, essa equipe que está pressionando, ela vai cansar, ou no final do segundo tempo ela vai cansar também, né? Se ela está jogando em casa, o jogo vai ficar um pouco mais, ela vai oferecer um pouco mais ali de espaço, ou ela vai se fechar para evitar aí um gol do visitante. Então não tem nenhuma relação assim, né? Depois eu testei isso aí por um longo tempo. Não há nenhuma relação entre o que está acontecendo ali nos primeiros minutos de jogo e a saída do resultado 0-1. E isso fica mais e mais evidente quando a gente toma um head no 0-1 de um jogo tipo Itália versus Macedônia, assim, né? A odd inicial era 50 pro resultado 1-0, 0-1. Você pegou ali um lay a 50 para ganhar 2% da stake e vai tomar um head de 100%, porque tá saindo aquilo ali no final do jogo, 89 minutos ou 90 minutos que a Macedônia fez o gol, né? Então, não tem, né? E quem trabalha com back nesse mercado também não trabalha pensando em o jogo é muito longo, né? E a equipe que está jogando mal, vamos supor que a casa começa jogando mal, até toma um gol. A probabilidade dela virar o jogo depois existe, a probabilidade dela empatar esse jogo existe, e a probabilidade do visitante fazer 0-2 existe também. Então, né, não há nenhuma relação entre o que acontece ali nos primeiros minutos para indicar que a casa está um pouco melhor e o que vai acontecer no final do jogo. Então, essas estatísticas de escanteio, de ataques, isso não faz diferença no longo prazo. Longo prazo que eu estou falando é coisa aí de 6 meses, tá? Não é coisa de testar um mês e chegar a uma conclusão, que foi o erro que eu cometi antes lá no passado para dizer que as estatísticas importavam, né? A estatística que realmente te dá o indício importante de que esse 0-1 não vai acontecer, ou de que tem valor você trabalhar então com um lay 0-1, é essa odd do match odds ser 4 ou mais para o visitante. Isso indica um jogo equilibrado, né, em algum sentido equilibrado, de que a casa, aliás, de que o visitante ele não tenha um poder ofensivo muito maior do que a zebra, do que o mandante, né? E que o mandante não vai fazer um jogo no qual ele vai tentar ficar se defendendo, no qual ele está com medo de tomar um gol em casa e tal. Indica um jogo um pouco mais equilibrado, né? Quando nós encontramos essa odd 4, né, ou bem próxima de 4, para o visitante, o significado disso é que é um jogo equilibrado, né, ligeiramente equilibrado, e que é o fator casa que está influenciando essa odd do visitante. Então, é um jogo com uma probabilidade muito boa de que o 0-1 aconteça, porque o visitante não é um completo trouxa, né? Assim, não é um time, não é uma equipe fraca. Então, a odd 4-0 indica pra gente que esse será um jogo mais ou menos equilibrado do ponto de vista técnico, né? E que é o fator casa que está determinando essa odd. Então, quando a gente encontra, por exemplo, na Série B, essa odd do visitante por volta de 4, pode olhar o resultado ali, o resultado, desculpa, pode olhar ali a odd do 0-1, a odd do 0-1 vai estar entre 10 e 13 mais ou menos. Vai ser sempre mais ou menos isso aí que você vai encontrar essa odd. Se o visitante for uma odd 3,4, 3,5, você vai encontrar a odd do 0-1 na série B entre 7 e 9, mais ou menos. Pode olhar, você vai encontrar isso toda vez. Você vai encontrar isso toda vez por quê? Porque é o que eu falei.
São os dados brutos da liga que vão, né, influenciando essa odd então aí do 0 a 1. Como que a gente tira valor então desse mercado de 0 a 1? A gente calcula a odd média de acordo com os resultados passados da liga e a gente trabalha quando essa odd é inferior. A gente trabalha no cenário no qual a odd é inferior. Cada liga tem essa odd média. Então o que acontece? Essa odd média da Série B é uma odd entre 13 e 15 mais ou menos. É a odd média da Série B. A odd média da Bundesliga 2 não é essa. A odd da Bundesliga 2 é muito maior que essa. É muito mais difícil um jogo na Bundesliga 2 terminar 0 a 1 do que na Série B do Brasileirão. Então, a gente precisa encontrar qual é esse cenário real de probabilidade do 0 a 1 e trabalhar quando as odds são inferiores então a esse cenário. Quando o back está muito esticado, né, daquele 0 a 1 ali, é que a gente vai encontrar então esse valor. Eu imagino aí que a odd da Bundesliga 2, eu não olhei, tá? Não fiz o cálculo. Aliás, vamos dar uma olhada nessa odd. Nós estamos olhando aqui então, né, Bundesliga 2, temporada 21-22, porque a temporada atual está muito recente, né? Vamos olhar aqui, 0 a 1. 0 a 1, 5% dos jogos. Então você vai encontrar, em média, essa odd do 0 a 1 na Bundesliga entre 20, 22, entre talvez trabalhando aí por volta de uma odd 18, entre 18 e 20, na maioria dos casos que a gente vai encontrar, seria mais ou menos a odd que a gente vai começar a encontrar uma grana trabalhando em Lei 0 a 1 aqui então na Bundesliga 2. Mas perceba que há uma diferença muito grande, né? Aqui na Bundesliga 2 a gente tem 5% dos jogos e na Série B, aí isso aqui são os dados desse ano da Série B, nós temos aqui 7%. São 2% que fazem muita diferença nessas odds. Se você ainda não observou essa diferença gigantesca que existe entre trabalhar numa odd 10, lei numa odd 10 e lei numa odd 20, você precisa parar e precisa estudar isso, porque essa diferença é muito grande no longo prazo. Não é a mesma coisa como o bot era lá no início, de ter uma odd entre 10 e 50. São cenários absolutamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Não tem como trabalhar numa coisa ao mesmo tempo numa odd 10 e numa odd 50. Você tem que dividir esse negócio, tá? E aí a pergunta, e agora? O que fazer então? Qual é a grande conclusão depois deste um ano olhando o mesmo trabalho do mesmo bot? A minha ideia da forma como se trabalha esse bot de maneira a ter algum lucro é trabalhar com as ligas da segunda divisão. Por quê? Porque a odd, a probabilidade de odd do 0 a 1, ela é muito menor. Então, se você for trabalhar 0 a 1 na Bundesliga 1, por exemplo, você vai demorar aí um ano para ver o negócio começar a andar. Porque a odd do 0 a 1 da Bundesliga 1 deve ser ali por volta de 30, de 35, sei lá. Então você está trabalhando numa faixa que você vai demorar anos para ver algum resultado, né? Quanto mais você vai subindo essa faixa de odd, pior a situação vai ficando, mais difícil é para você validar, para você observar de fato um número de entradas que seja coerente para dizer que um bot é lucrativo ou não. Então, com as ligas de segunda divisão, esse tempo ele será mais curto, porque a odd média que a gente vai pegar é uma odd média nesse lei muito menor e a gente vai começar a perceber uma consolidação melhor desses dados para a gente dizer que está funcionando bem naquela liga ou não, né? Então, eu estou falando aqui dessa segunda divisão porque quanto mais vai subir no nível técnico, mais difícil vai ser encontrar essa consistência e mais difícil vai ser para esse bot encaixar. Segunda coisa que eu indico, né, e que eu acho que é importante, é ter um bot para cada liga. Eu acho que
Esses perfis de liga, eles são muito diferentes, cada liga tem a sua particularidade, a sua especificidade, e eu acredito que um bot que trabalha em duas ligas diferentes, ele já vai estar extremamente contaminado, esses dados vão ficar contaminados, porque o momento no qual esse laser A1 sai ou não sai, dentro ali da ocorrência toda da liga, será diferente, né? Não vai ser a mesma coisa. Então, um bot para cada liga, eu acredito que é o ideal, a maneira correta de trabalhar para entender como funciona o resultado 0 a 1 dentro daquela liga. De repente você vai encontrar uma faixa de odd do visitante no MO diferente para se trabalhar, dependendo da liga. Então, né, as ligas têm perfis, e esses perfis eles precisam ser respeitados, eu acredito, na hora de fazer esse bot. Que é o que eu estou colocando, né? Faixa de odd ela tem que estar então de acordo com esse perfil da liga. Você vai ter que encontrar então qual é mais ou menos essa odd. A gente olhou aqui, eu já falei que a odd da série B é mais ou menos ali entre o 13 e o 15. A odd da Bundesliga 2 a gente acabou de ver aí que ela tá aí de 18 a 22, por aí, a 25, né? Aí a pessoa vai ter que dar uma olhada e ver qual é essa odd, né? Eu não fiz esse estudo da Bundesliga 2. E a última questão, que é aí uma questão um pouco polêmica, que é a questão sobre encerrar ou não a entrada. Como eu escolhi trabalhar com a questão bruta da liga, da temporada inteira de uma liga, eu acho que não se deve encerrar a entrada, tá? A incidência de gols no final do jogo das ligas under, seja para se passar o 0 a 1 para o 0 a 2, ou seja, o empate da equipe, ou seja, o 0 a 0 também, que é extremamente possível numa liga under, não se encerra essa entrada. Trabalhando de forma bruta com uma liga, a probabilidade ela está bastante ajustada já de acordo com essa expectativa. Então, você vai observar que se essa odd for muito baixa, se essa odd está por volta de 10, se essa odd está por volta de 9, a probabilidade daquele jogo acabar 0 a 0 ela também é muito grande. Então, se você encerra quando o jogo está 0 a 0, você está deixando um lucro aí no mercado que vai fazer falta lá na frente. Então, para essa perspectiva aqui, olha só o que eu estou dizendo, né? Para essa perspectiva minha aqui, não se encerra a entrada. Aí outra pessoa pode desenvolver outra perspectiva, pode trabalhar de uma outra maneira e encontrar a lucratividade fechando, tudo bem. O que eu estou dizendo é, para o que eu faço, se você quiser trabalhar com essa percepção aqui de funcionamento, não se encerra a entrada, tá? Beleza? E aí o que eu fiz depois disso tudo, né? Depois dessa percepção toda? Eu fui trabalhar na mão lá na Série B. O que eu tinha da Série B? Eu tenho pleno conhecimento das equipes, eu sei como são as equipes, como jogam as equipes, eu sei quem tem uma probabilidade real no match odds, se aquela probabilidade é essa mesmo, se a probabilidade está errada e tal. E eu fui trabalhar na mão na Série B. Botei lá uma stake de teste de R$ 30, mostrei ali o 0 a 2 também, né? Só para mostrar que eu estou trabalhando também o 0 a 2 na Série B. Botei ali uma stake de R$ 30 e comecei a trabalhar. Isso aí eu perdi 2 meses, tá? O mês de junho e julho eu perdi, e esse resultado aí é de agosto, setembro e outubro agora, né? Que tem então aí 42 entradas, era muito mais, junho e julho eu fiz umas 30 e poucas entradas, ou mais de 40, já nem lembro bem, mas eu fiz uma cagada lá na planilha e eu não sei mexer no Excel, aí eu não consegui consertar a planilha mais, não calculava mais os valores certos, eu acho que eu copiei e recortei, né? E copiei e colei uma coisa em outro lugar, aí eu acho que eu copiei a fórmula junto, né? Que tem uma... Aí começou a calcular tudo errado, tive que desistir da planilha e começar a anotar o negócio em outra planilha, né? E aí, esse aí é o resultado que eu tô, né, trabalhando na mão na Série B, né? Eu tomei um head na Série B, foi um head infantil, num jogo do Londrina, né? Eu sabia que eu não deveria fazer aquilo, eu fui assim, pela odd, né, até questionável, né, assim, se a entrada tinha valor, eu acho que ela tinha valor ou não, mas acho que
eu não deveria ter feito por conta de ser o Londrina. O Londrina já vinha mostrando uma equipe muito competente, né, ofensivamente, jogando fora. E eu tomei esse head, né? Então tomei um head, né? Fiz aí 40 né, nesses 2 meses aí, né? Agosto, setembro. Acumulei aí 42 entradas, né? E 419% aí em cima dessa stake de R$ 30, né? É um exemplo de como o conhecimento da liga faz de fato e bota a gente para ganhar um dinheiro nesse mercado aí específico, né? Eu cheguei a pegar aqui, o melhor resultado que eu tive foi um jogo da Tombense. A Tombense estava jogando contra. Gente, esqueci. Foi o jogo aí. Foi o último jogo da Tombense. A Tombense ganhou de 2-0. Eu peguei uma odd 7,2 do Laser A1 para a Tombense. E aí entra o conhecimento da liga, né? Não sei se vocês sabem, mas a Tombense até hoje nessa Série B não perdeu em casa. Tombense estava jogando em casa e deram uma odd do Laser A1 lá de 7,2 para Tombense, né? Eu fui com tudo lá e deu green, né? Tombense já marcou logo ali no primeiro tempo. Essa entrada aqui eu tô fazendo pré-live, tá? Eu tô fazendo pré-live ou no primeiro minuto, às vezes que eu não consigo, às vezes que o gap tá muito grande, né? Eu espero ali até o primeiro minuto, mas é um exemplo aí do que eu tô falando, né? O bot, ele me ensinou a trabalhar Laser A1 na mão, né? E por consequência também comecei ali a arriscar um pouco ali no Laser A2 e tá funcionando também. Então, essa é uma dimensão que a gente às vezes não pensa, de que a gente está trabalhando com bot, está investindo nosso tempo, depois fica estudando resultado, parece que a gente não está chegando a lugar nenhum, e a gente está assim, né? Eu estou aí bastante animado com esses resultados que eu estou tendo no Laser 1 da Série B trabalhando na mão. Agora eu vou mostrar para vocês o bot de Laser 1, que é o bot de Laser 1 que eu coloquei para trabalhar então na La Liga. Eu consegui, né? Ele segue com as mesmas configurações que tinha, né, anteriormente, porque a La Liga 2 foi a liga mais lucrativa no antigo bot de Laser 1. A La Liga 2 segurou, aí terminou com um lucro de trabalhando com R$ 10 de stake, era R$ 10 de stake que aquele bot tinha. A La Liga terminou com R$ 34, R$ 35 de lucro no total. Foi uma coisa assim muito, muito interessante, né, esse lucro da La Liga 2. Então, a liga que eu escolhi, e agora isso aqui é para validar, agora sim é uma validação do bot, né? Aquilo que eu fiz de um ano aí foi só um estudo sobre Laser 1 para entender que eu não sabia nada desse mercado. Agora sim eu tenho um bot que eu posso validar ou não validar esse bot. Então, essa aqui é a minha proposta de trabalho então para Laser 1 para trabalhar apenas na La Liga 2, né? Tá aqui, né? Aqui é a Spanish Segunda Divisão, que é o negócio, né? Vê aqui, ele não tem critério de saída, né? Ele tem o filtro de odd aqui, como eu falei, né? É a odd fora aqui 4. E eu faço isso aqui para segurar aqui, né? Para demonstrar, para segurar a odd da casa até 2,4, até o minuto 8, para segurar aqui a odd fora até do 4, né? Até o minuto 8 também, para evitar a probabilidade de sair um cartão vermelho muito rápido ou alguma coisa de jogo mesmo, né? Talvez algum incidente de jogo ali, não sei, né? Então eu deixo isso aqui só para demonstrar que até o minuto 8 as equipes estão ali dentro do esperado, não estatisticamente, mas com relação às expectativas de MO. Como eu falei, né, estatística ao vivo não tem nenhuma, placar 0-0. E aqui na gestão da stake, eu coloquei aqui para ele trabalhar com uma recuperação de 10%. Estou aqui com uma stake de 5,35 trabalhando e coloquei essa recuperação de 10%, que é uma recuperação só para acelerar um pouco. Eu sei que ele vai terminar em green. Eu não duvido que esse bot aqui vai acabar, né, a temporada em green, mas eu coloquei essa recuperação aqui de 10% porque não vai, de acordo com a expectativa que eu tenho,
Eu sei que vai ser muito difícil tomar 2 heads em sequência, vai ser muito difícil, né, ficar no prejuízo. Então ele até pegou um head aí uns dias atrás, né, e está aqui recuperando aqui tá aqui já na metade da recuperação, né? E os critérios de entrada que eu coloquei. Então, vou trabalhar com esse bot e esse bot aqui, ele vai ser o bot que vai então validar para mim o comportamento da La Liga 2. A La Liga 1 também foi lucrativa no bot anterior, que é para demonstrar, né, que essa faixa de odd aqui, de fato, ela é uma faixa de odd que mexe com essas ligas que o pessoal chama de under. E na La Liga 2 eu estou fazendo manualmente, então não tem bot para trabalhar na La Liga 2 porque estou trabalhando manualmente, lá com uma stakezinha de R$ 30 também para testar. Inclusive estava indo muito bem, já tinha feito 100% da stake de lucro e o Cades me deu um presentão aí semana passada, né? Terminou o jogo 0-1 e eu tomei um head e voltei praticamente para estaca zero aí com um mês de liga, né? Mas estou trabalhando tranquilo, não tem problema não, né? Então, esse aqui agora, vamos dizer assim, esse aqui é um bot de Laser 1 feito conscientemente. Esse aqui é o primeiro bot de Laser 1 que eu estou fazendo, que, digamos assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu imagino que eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, eu coloquei ele para trabalhar aqui e vamos ver então o que, que acontece. E essa aqui é a última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é um bot de testes feito de back 0-1. O que eu quero demonstrar com esse bot aqui são os erros, né? Aonde estão os erros e se existe uma possibilidade da gente ganhar em cima desses erros. Então, eu estou trabalhando aqui com os dados bastante brutos, né, de algumas ligas aqui, então, que é o Brasileiro Série a La Liga também, porque na La Liga eu estou trabalhando manualmente, mas eu não vou entrar em muitos jogos. Na La Liga eu estou trabalhando entre a odd 15 e a odd 20. Então, acima de 20 eu não vou entrar, não vou trabalhar. Então eu coloquei aqui para trabalhar nesses jogos que eu não faria entrada manual. Coloquei aqui a Série B também, porque tem jogo que eu não vou entrar, por exemplo, o jogo do Cruzeiro, o jogo do Grêmio, eu não vou fazer lei 0-1. E a Série C e Série D do Brasileirão, que eu pouco conheço, né? Não trabalho nessas ligas, mas agora elas têm mercado CS. Eu coloquei também para testar aqui as possibilidades, né? E isso é muito interessante, né? Como as odds, né, de uma determinada faixa, e a gente está vendo aqui, depois de um bom número aí de entradas, 167 entradas, como que as odds que estão muito acima do perfil da liga, como elas tendem a dar aqui o green, né? Como que o erro acontece. Essa aqui parece que é meio que a ironia desse laser a 1. Aonde o mercado acha que ele não vai sair de jeito nenhum, é aonde ele vem. E aí, quem são as equipes mais lucrativas? Eles vão do back 0-1, ou seja, que é quem está tomando fumo, né? Atlético Mineiro, a gente olha aqui um lucro bruto aí de 4.400%, né? O Goiás, que não é o favorito, mas é o time complicador, né? É o time que produz 0-1 como visitante, que está aqui, né? Que acho que foi no jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, né? Que o Goiás ganhou de 0-1. Acho que foi isso mesmo. Partida fatídica aí, Grêmio e Ituano, né? Que o Ituano marcou lá nos 89 minutos, marcou 0-1 em cima do Grêmio. Espanhol, Bilbao, Cádiz também, o jogo que eu tomei o head lá na mão também. Fortaleza, Amazonas FC, que eu nem sei se é Série C ou Série D. Valladolid aqui, então isso aqui é um exemplo, né? Ele mostra pra gente como que na Liga Under o resultado esticado, a grande expectativa em cima dos favoritos, como que ela é complicada e como que ela produz aqui esses cenários muito duros. Mas isso aqui tá aí, vai ficar aqui trabalhando muito tempo, um ano ou mais de um ano, né, só observando esse mercado aqui, né? Aí eu quero mostrar para vocês aqui os dados brutos da Série B e da Série A esse ano, né? A tendência que nós imaginamos é que a Série B venha a produzir muito mais 0-1
do que a Série A, né? Porque é uma liga mais under e tal. E a Série B, até esse momento, né, no campeonato, nós temos 21 jogos terminados em 0-1. No Brasileiro Série A, nós temos até agora, lembrando que o Brasileiro Série A tem uma quantidade menor de jogos até o momento, né? Estão em rodadas diferentes e a Série B está mais avançada. O Brasileiro Série A tem 34 jogos. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz um estudo de todos esses jogos que terminaram 0-1, porque eu queria saber, pelo conhecimento que eu tenho das duas ligas, quantos desses 0-1 eu tomaria, né? Da Série B eu sei, né? Eu tomei um, que foi o do Londrina, mas eu fiz o da Série A, né, na mão, porque eu não trabalhei, né? Desde o início lá, não trabalhei o resultado desde o início. E dos 34 heads que teria aqui, eu tomaria 18. Eu tomaria 18 heads na Série A, de acordo com o meu conhecimento da liga, assim, de acordo com o meu conhecimento do mercado, de pensar assim, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é uma entrada bruta, sem eu limitar a odd. Porque é claro que se eu fosse fazer Série A, eu limitaria a odd ali até 18 mais ou menos, e em muitos dos jogos então que saiu 0-1 eu nem ia entrar porque essa odd estaria muito maior, né? Mas em termos completamente brutos, sem saber as odds do 0-1, eu tomaria essa quantidade de 0-1 só de acordo com a minha expectativa de conhecimento da liga. Pelo que eu imagino, assim, né, só pensando quais seriam as odds do 0-1 nesses jogos, eu tomaria na verdade mesmo, uns 6 ou 7 heads. Seria mais ou menos o que eu tomaria, não seria essa quantidade toda. Porque você pega, por exemplo, um jogo lá do Atlético Mineiro, você vai imaginar que essa odd vai estar para 25, 30, mais de 30, né? E aí eu não trabalharia. Mas é muito interessante esse tipo de dado, né? A gente imagina que a Série B tenha mais 0-1 do que a Série A, e na prática quem tem mais 0-1, na verdade, é a Série A. E isso dá pra gente o que tantos falam e a gente demora tanto a entender, né? Que o lugar para você ganhar dinheiro com o over é onde está o under, na liga que está o under. E aí também, de fato, né, o lugar para a gente ganhar dinheiro com o 0-1, então, é na liga que todo mundo acha que o 0-1 vai sair. Né? Fica aí essa reflexão para a gente aí, para a posteridade, né? Vídeo imenso, né? Assim, mas espero que, se alguém assistiu até o final, espero que alguém tenha aprendido alguma coisa, absorvido alguma coisa. De fato, eu acho que foi um ano de olhar para esse mercado que foi muito produtivo para mim. Aquele resultado ali da Série B, o resultado que eu estou tendo na Série B é um bom exemplo do quanto isso foi produtivo para mim, de quanto eu entendi esse mercado. E assim, não, é óbvio que não está validado, né? Eu vou ficar essa liga toda. Na próxima liga aí eu vou começar a colocar um dinheiro pesado nisso aí, mas não vou achar que eu já sei fazer 0-1 na Série B, né? Mas os meus resultados, né, e o fato de eu ter tomado um head, né, demonstram que realmente eu entendi alguma coisa desse mercado de 0-1 e espero que você consiga aí também, né, de acordo com as ligas que você gosta, do perfil das ligas que você trabalha, você encontre o caminho aí, né, porque com certeza ele vai ser totalmente do caminho, totalmente diferente do caminho que eu encontrei. Então, fica aí um abraço e até o próximo estudo. No futuro, né, em pouco tempo, nós vamos discutir aquele bot de under 80 minutos, que tem muita coisa muito doida também que eu entendi aí ao longo do tempo. Um abraço.